Cici na Lua e o mistério suave do Tito. Depois de encontrarem todos os guardiões na Casa das Travessias, a noite voltou a ficar silenciosa, mas era um silêncio diferente agora. Não vazio, um silêncio cheio. Cici na Lua voltou para casa com Tito ao seu lado. O caminho parecia o mesmo, mas ela não era mais a mesma. Algo dentro dela tinha se reorganizado de um jeito que não tinha nome. Quando entrou em casa, sentiu o corpo pedir repouso, mas a mente ficou acesa, não com ansiedade, mas com uma estranha contemplação. Ela deitou e ficou olhando para o teto. Tito estava ali, como sempre, quieto, presente, pequeno. Mas naquele dia, algo mudou o jeito de como ela o percebia. Uma pergunta surgiu de dentro, sem esforço, quase como uma brisa. De onde será que veio Tito mesmo? E então veio outra camada. Ela tentou lembrar, não da infância, mas de uma fase mais recente da vida, uma fase adulta. E por algum motivo a memória não vinha inteira. E não era esquecimento comum. Era como se algumas partes tivessem sido guardadas em algum lugar muito fundo, não por falta de acesso, mas por proteção. Ela lembrava de sentimentos pesados. Momentos em que a vida parecia ter se partido em pedaços silenciosos. Dias em que ela precisava continuar, mesmo por dentro estando em colapso. Noites em que ninguém via o que ela carregava, mas os detalhes escapavam, como água entre os dedos. Cici respirou fundo e olhou para o Tito. E foi nesse instante que algo nele mudou. Não de forma brusca, mas como se a presença dele ficasse mais nítida, mais profunda, sem deixar de ser simples. Ele não cresceu, ele não se transformou em outra coisa. Ele apenas revelou o que sempre foi. E Cici sentiu que o Tito não vinha de um único momento. Ele vinha de todos aqueles momentos em que ela não tinha com quem dividir o que sentia. Ele vinha das fases em que ela precisou continuar, mesmo sem chão, das dores que não tinham nome, dos silêncios longos demais para caber em palavras, das noites em que só a presença, qualquer presença, era suficiente para não desabar. E então a compreensão chegou, sem pressa, sem choque. Tito não nasceu de um dia, ele nasceu de uma necessidade de continuar. E por isso, ele não era só um companheiro, ele era a forma doce que a vida encontrou de reunir todos os guardiões em um só lugar quando ela não conseguia mais sustentá-los separados. O guardião da coragem, que continua mesmo tremendo, o guardião do silêncio, que não exige explicação, o guardião da cura, que apenas permanece, o guardião do caminho, que não deixa parar, o guardião da emoção, que segura o que transborda, todos ali, dentro dele, sem que ele precisasse dizer uma única palavra. Cici estendeu a mão devagar e tocou o Tito, e sentiu algo simples e profundo. Ela nunca esteve sozinha naquele período. Ela apenas não conseguia lembrar de quem estava com ela. Agora podia, e isso não trouxe peso, trouxe ternura. Ela fechou os olhos e o Tito continuou, como sempre esteve, pequeno, quieto, inteiro.